O cálculo das férias no sistema TOTS linha RM ele é muito simples e a gente vai demonstrar aqui nesse vídeo para vocês como isso é feito, né? E no sistema TOTS linha RM ele é feito em 4 etapas básicas. A primeira é a marcação, onde as férias precisam estar marcadas no sistema. Geralmente esse processo ele é feito no início do ano pelo gestor, através do portal ou do aplicativo Meu RH. E as empresas que não utilizam esse mecanismo, né, esse portal, geralmente enviam um relatório de escala de férias para os gestores e os gestores fazem a marcação ali junto com o seu subordinado e devolve esse relatório para o departamento pessoal, que é o responsável pela gestão no sistema, né? E o pessoal do departamento pessoal vem e faz essa marcação aqui dentro do sistema. Então, a marcação ela é bem simples. Eu seleciono o funcionário que vai sair de férias. No caso do nosso exemplo, é o João da Silva Fernandes. E aqui nesse ícone em formato de guarda-sol, né, a gente clica e faz a marcação dessas férias. Então, aqui nessa telinha que abriu, a gente define aqui o período. Lembrando que as férias ela é feita basicamente em 2 etapas. A primeira, né, a marcação e o cálculo, ela precisa ser feito numa competência antes, né, da pessoa sair. Por quê? Porque pela lei o pagamento dessas férias elas são feitas 2 dias antes da pessoa sair de férias. Em caso de férias que iniciem no dia 1º, né, a marcação e o cálculo dela devem ser feitos no período anterior à saída. Então, como a gente aqui está na competência 3 e vamos fazer o cálculo das férias do Fernando a partir de 1/4, então vamos fazer aqui a marcação. Então, ele vai sair no dia 1º, vai tirar 20 dias de férias e eu vou pagar para ele 10 dias de abono. Então, a empresa vai comprar do funcionário os 10 dias permitidos por lei, né, em forma de abono. Então, eu faço aqui a marcação dessas férias e salvo. Lembrando que se esse processo for feito via portal, né, o colaborador vai fazer essa solicitação para o gestor vai aprovar essas férias, e aí na aprovação dessas férias, essas datas já vêm para o cadastro do funcionário preenchido aqui. Então, você viu que na hora que eu fiz a marcação, o botão de calcular foi liberado para que o cálculo pudesse ser feito. Então, vamos fazer o cálculo dessas férias. Ele abre aqui embaixo um progresso do processo. O cálculo está sendo feito, ficou verdinho, então o cálculo foi concluído. Como eu visualizo se isso deu certo, eu venho aqui em visualizar o recibo. Aqui na tela ele já me dá o valor que ficou essas férias do colaborador, os 20 dias, os 10 dias de abono, ele já fez o cálculo, 1/3 de férias e 1/3 do abono, e as médias que entraram para esse cálculo, ok? Aqui ele me deu o valor do imposto de renda e o valor do INSS dessas férias. Como que eu sei se esse valor está certo? Aqui eu sei que o salário desse colaborador é R$ 3.800 e aqui eu consigo ver no log o que foi feito para esse cálculo. Então eu tenho aqui o log do cálculo, né, que o sistema vai mostrar evento por evento como que foi feito o cálculo, e eu tenho o log das médias que entraram aqui. Então aqui para o cálculo de férias ele está me falando que o salário nominal foi 3.800, que é o salário base do colaborador, e algumas considerações que são marcadas dentro do cadastro do sindicato, e aqui ele está me falando quais os meus eventos que entraram para a média, né, das férias nos meses onde o funcionário recebeu, e ele faz o cálculo aqui do valor, soma esses eventos e me dá aqui o total da média por evento. Então, esse evento de hora extra 50%, ele me deu um total de 1.217. O meu evento de hora extra 100% me deu um total de 310. E o valor da minha média, né, do grupo 1, deu 254,77, que é o que? A soma dos 2 eventos que entraram, dividido por 6, que é a minha média configurada lá no meu sindicato. Ah, mas aí você pode falar assim, tem algum evento aqui que não está entrando. Por exemplo, eu sei que esse funcionário recebeu uma gratificação e eu não vi ela aqui no log de médias. Então, vamos conferir aqui no cadastro desse colaborador
se esse evento está de fato na ficha dele. Então a gente vai pegar aqui dentro do envelope, vamos olhar aqui no mês de fevereiro para ter uma base, e eu tenho aqui de fato uma gratificação por função que no meu log não apareceu. Então eu consigo, pelo cadastro do evento, checar se ele está de fato participando da média ou não. Então isso precisa ser checado antes, né, para que o funcionário não fique lesado no cálculo das férias dele. Aqui dentro do evento, no anexo de eventos de média, a gente vê que ele não está parametrizado de fato para entrar para a média. Então a gente vai fazer a inclusão aqui no grupo, a incidência de férias. Então ele vai incidir para férias, vai incidir para 13º, vai incidir para aviso prévio e vai incidir para férias na rescisão, vai incidir para 13º na rescisão e vai incidir também para licença maternidade, ok? Então, agora o meu evento está participando das médias para as férias, então eu vou lá refazer o meu cálculo para ver se agora vai mudar aquele valor. Então, simplesmente eu mudei uma configuração de um evento, então eu simplesmente clico em calcular. Ele está processando, né? Então, geralmente quando termina ele sai a opção e vamos visualizar. Então aqui a gente tem agora o nosso evento, os nossos valores agora entrando aquele evento de média. Vamos confirmar se esse evento entrou para o log. Então agora ele está aqui, ó. A minha gratificação entrou no mês 2, que deu um valor de R$ 83,00. E ela entrou aqui na minha média do grupo 0, ok? Então, as médias estão separadas por grupo, provavelmente a minha média do grupo 0, que está configurada no evento para ser somada no evento de férias. Como que eu sei em qual lugar entrou, né, esse valor do grupo 0? Você está vendo que aqui no meu log, ele me fala que eu tenho médias no grupo 0, certo? Que é R$ 83,00. Eu tenho médias no grupo 1, que é onde está o valor de R$ 254,77. Então, vamos lá no nosso sindicato, confirmar em qual evento vai ser lançado o evento de gratificação. Aqui dentro do sindicato é onde a gente configura essas médias, ok? Então, eu tenho aqui dentro da aba do sindicato, minha aba de férias, e as minhas médias aqui é onde eu falo dos meses que ele vai pegar. Então vai pegar os últimos 6 meses para fazer esse cálculo, e minha média é por hora, quer dizer, ele vai fazer média da hora e não do valor do evento, de modo que dessa forma fica mais correto, porque o valor que vai para o envelope é com base no último salário do colaborador e não com base no valor pago na época. Então vamos aqui ver em qual lugar ele jogou o evento. Então, aqui no grupo 0, ele está jogando no evento 0038. Então, dentro do meu recibo de férias, o valor de 83 foi somado junto com o salário do colaborador e jogado aqui nesses 200, no evento 38, que é o R$ 2.588, ok? Então, conferindo aqui pelo log, eu vi que todos os meus eventos agora estão entrando aqui, separadinhos. A primeira etapa, a segunda etapa desse processo de férias foi feita. Então, eu marquei as minhas férias, calculei, então eu tenho aqui um recibo, que é onde eu vou usar para pagar o valor para o colaborador. Aqui dessa tela também eu já posso fazer a impressão do relatório de aviso. Então, eu tenho aqui dentro de processo relatórios de férias. Então, eu vou pegar aqui o meu relatório de aviso de férias, onde na hora que eu emito, você já pode imprimir esse relatório, tá vendo? Pode só fazer a impressão ou exportar ele aqui para um PDF para pegar a assinatura do colaborador.
ok? E também você pode fazer a impressão do recibo de férias. Então, meu relatório eu tenho ele aqui no Reports, escolho aqui o meu relatório de recibo e vou emitir o recibo de férias. Aqui a única data que ele me pede, o único parâmetro é a data de pagamento, então eu já estou com a tela aberta, eu coloco a data e a coligada que eu estou trabalhando, que no meu caso é a 1. Então só informar esses dados e você tem aí o seu recibo de férias para utilizar para pagar para o colaborador. Aqui com o total líquido, os dados da agência de conta de pagamento e os dados do colaborador. Pode ser feita a impressão por aqui ou exportar isso para um PDF. Então, a nossa primeira e segunda etapa de férias está pronta. Vamos agora para a terceira etapa, que é o quê? Fazer o lançamento dessas férias. Então, estando na competência 3 de um colaborador que entrou de férias no mês de abril, eu só consigo fazer o cálculo dele e a marcação, vendo que o botão de lançar está inativo. Por quê? O lançamento ele é feito dentro da competência que o colaborador está saindo. Então, para mim fazer o lançamento dessas férias, eu tenho que estar na competência 3. O que é o lançamento? O pagamento você faz para o colaborador em forma de adiantamento, né? Então, você faz o cálculo e faz o pagamento mediante o recibo, ele vai receber esse valor, estando ainda você na competência 3. Então, você vai mandar para o pessoal do financeiro o recibo e eles vão fazer o crédito na conta do colaborador. Porém, na competência que o funcionário sai de fato, ele não vai ter salário para receber, se ele tiver tirado os 30 dias. Então, eu preciso pegar esses eventos que foram calculados aqui no meu recibo e jogar no envelope dele para que esses eventos sejam recolhidos INSS e FGTS. Então, vamos fazer aqui a virada da competência para o mês 4 para a gente continuar para a nossa terceira etapa do processo de férias. Então, aqui eu já vou fazer a liberação da nossa competência para o mês 4. A validação aqui já está falando que o meu status é ok para fazer a liberação. Então, vamos fazer. Então, só recapitulando, o cálculo ele é feito no período anterior. O lançamento ele tem que ser feito na competência que o colaborador está saindo. Tá? Então, se você tiver umas férias que começam, por exemplo, no dia 10 de março, o lançamento dela vai ter que ser feito em março, porque os eventos que o funcionário recebeu no recibo precisam ser jogados no envelope para a correta, para o correto recolhimento, né, desses impostos. Então, aqui o sistema já vai mudar aqui, ele não mudou, vamos mudar de módulo aqui. O ideal é sair do sistema e entrar novamente, mas eu simplesmente só vou mudar aqui de módulo para ele atualizar a competência aqui para a gente. Então agora eu já estou no mês 4. Se você observar aqui para o nosso colaborador, ele ainda está ativo, né? Então o que é o próximo passo agora? Eu vou fazer o lançamento dessas férias, que é a nossa terceira etapa. Observe que na competência 3 ele não estava habilitado, agora o botão lançar está habilitado para fazer o lançamento. Aqui eu ainda consigo também visualizar o recibo de férias. Então vamos fazer o lançamento, basta clicar no botão. Ele vai fazer aqui um processo, né, com esse lançamento. Observe o que o sistema fez agora. Ele mudou o status desse colaborador. Você viu que aqui no meu filtro eu estou selecionando apenas ativos e agora no lançamento ele mudou a situação desse colaborador para férias. Então, se você filtra aqui quem está de férias, o nosso colaborador está aqui no status F. E se você consultar o envelope desse colaborador,
você vai ver que os eventos foram todos lançados aqui para serem recolhidos. Então, aqui na incidência do INSS e FGTS vão entrar os meus eventos de férias. E aí ele joga aqui um desconto, né, de um adiantamento que o funcionário teve, né? Então ele desconta o valor que ele recebeu no recibo e o líquido desse colaborador vem zerado aqui. É lógico que como para esse caso teve 10 dias de abono, então quando eu lançar a minha folha, os 10 dias trabalhados que o funcionário vai retornar no dia 21 vão ser calculados e ele vai receber esses 10 dias, ok? Vamos fazer aqui então a quarta etapa do nosso processo, que é fazer a finalização. Geralmente essa etapa de lançamento ela é feita de forma global, aqui através do processo de férias, lançamento. Por quê? Tem empresas que têm 100 pessoas, 50 pessoas saindo de férias, então não é viável eu ficar fazendo esse processo individual aqui através do guarda-sol. Então, o cálculo dele pode ser feito de forma global. Então, todas as marcações feitas, o cálculo ele vem aqui e você faz o cálculo de todos de uma vez. Da mesma forma que a hora que eu libero, volto a minha competência para o mês que a pessoa saiu de férias, então eu faço esse lançamento também de forma global. Então, eu pego todos os colaboradores que entraram de 1 a 30 e faço o lançamento. Nesse momento, ele coloca todos os funcionários na situação F e lança esses eventos aqui no envelope para recolhimento dos impostos. Lembrando que o lançamento ele é imprescindível, porque se você não faz e fecha a sua folha sem isso, os impostos não vão ser recolhidos. Então, o primeiro passo aí na sua rotina de liberação de competência é, após liberar a competência, fazer o lançamento das férias, onde ele vai mudar a situação do colaborador e ele vai ficar de férias até o período que você determinou aqui na marcação, ok? Geralmente, então, a nossa última, quarta e última etapa, que é a finalização dessas férias, ela é feita antes de você passar para a competência 5. Então, ali, o dia 30, quando você já calculou a folha, né? Já fez a apuração das suas guias de imposto FGTS e INSS, a gente faz a finalização dessas férias, que é a nossa última etapa, que é o quê? Atualizar, então, o período aquisitivo do colaborador, limpar essas datas aqui e o sistema ele vai fazer aqui através do período aquisitivo a criação do novo período aquisitivo desse colaborador. Então vamos ver isso na prática. A gente clica aqui no botão finalizar. Lembrando que ele pode ser feito também de forma global, tá? Através do botão finalizar na aba férias. Então o processo aqui foi concluído. Se você observar que ele está na situação F, o nosso filtro ele vai sumir. Então ele volta o funcionário para ativo. Então vamos lá no nosso filtro. Se você observar aqui, ele voltou para ativo e o nosso período aquisitivo novo foi criado. Agora finalizando aqui em 2024. Ok? Então, passamos pelas 4 etapas do processo de férias. Então, eu tenho o cálculo, a marcação, o cálculo, o lançamento e a finalização. E com a finalização, eu termino aqui o processo de férias dentro do sistema RM. Aqui, se você consulta, a movimentação está aqui. E com isso, a gente termina a etapa de férias dentro do sistema TOTS.